Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta a mais uma das nossas enquetes dominicais, tá bom? A nossa enquete dominical, para quem passou a nos seguir agora, é uma enquete lançada aos domingos nos nossos stories lá no Instagram, no perfil Leonardo Mota M underline, e que durante a semana vocês participam dessa enquete durante o domingo, 24 horas, e durante a semana nós trazemos a resposta, um comentário àquela enquete sobre a nossa interpretação do que foi discutido, tá bom? E esse vídeo estará disponível também no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota Underline. Então, quem desejar receber a notificação de sempre haver algum vídeo novo, passa a nos seguir lá no YouTube, que aí se inscreve no nosso canal e sempre que tiver algum vídeo novo, você receberá a notificação, tá bom? Pois bem, vamos à enquete dessa semana, que trata de um tema muito importante e que trata da importância de observar essas regras na fase de planejamento da contratação, que tem a ver exatamente com a análise de mercado da contratação específica, tá? É uma regra que trata do índice a ser adotado para fins de reajuste em sentido estrito, lá da nova Lei 14.133, que traz uma regra fundamental para ser observada na construção do edital, dos artefatos anexos ao edital, e se for o caso, quando houver minuta de contrato, tá? Vamos à enquete. Olha só. Determinado órgão realizará pregão eletrônico para a contratação do serviço de pintura das escolas. O prazo de vigência da contratação é de 10 meses, com prazo de execução de 9 meses. Elaborados termos de referência, minuta de contrato e edital, ao chegar na assessoria jurídica para análise prévia de legalidade, observou-se que não havia índice para reajuste de contrato, o que foi pontuado no parecer jurídico, solicitando indicação de índice para reajuste. A área responsável, no entanto, argumentou que o prazo de execução e o prazo de vigência do contrato são inferiores a 12 meses, por isso não haverá reajuste. Está correta a assessoria jurídica? Olha que regra importante, né? Veja só, uma contratação com prazo inferior a 12 meses. A nova lei, seguindo a regra da Lei 8.666, traz lá o prazo para reajuste contabilizado um ano, né, após o mapa de preços. Inclusive, é importante lembrar disso. A nova regra da Lei 14.133 adota para o reajuste em sentido estrito a data lá da definição do valor da estimativa de preço para a licitação, tá bom? Não é a data de apresentação da proposta. Pois bem, essa data aí do nosso contrato hipotético, 10 meses de contrato com 9 meses de execução. Então, em regra, não haveria, né, não haveria reajuste, né? Seria inclusive o argumento da área técnica em não constar o índice lá no contrato, no termo de referência, se por acaso não houvesse contrato, ou no edital, se por acaso vier a regra desse edital, tá? Só que, olha só, por isso que nós marcamos aí sim, em vermelho aí está a nossa opinião, concordando com 67% dos colegas, concordando com a assessoria jurídica, com base e com fundamento em quê? Com fundamento exatamente no parágrafo 7º do artigo 25. Artigo 25, regra que o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão de contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. E aí no parágrafo 7 nós temos de forma clara e objetiva que, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado e com possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Pois bem, meus amigos, então, agora, a partir da nova lei, nós deveremos ter no edital, e aí entende-se edital, entende-se também aviso de contratação direta, se for o caso, constar no termo de referência, enfim, constar em algum documento que vá regrar a contratação o índice de reajuste, independente do prazo de vigência do contrato. A lei veio resolver um velho problema que nós tínhamos, às vezes, nos nossos contratos regidos pela Lei 8.666, quando nós utilizávamos aquela expressão, o contrato será irreajustável, né? Com aquele contrato com aí, no caso, 10 meses, 9 meses, 8 meses, colocávamos, né, colocava-se essa cláusula, esse item na cláusula de reajuste. O contrato será irreajustável. No entanto,
por vezes nós tínhamos situações onde aquele contrato ultrapassava, ou por atraso na execução, ou por alguma culpa da administração, ou por algum aditivo, aquele contrato ultrapassava 12 meses. E aí, como ficavam as regras de reajuste se não tinha índice no contrato? Tá? Então, agora, obrigatoriamente, teremos que ter um índice naquela contratação para que, esporadicamente, nesse nosso caso aí da enquete, imaginemos que por algum motivo ultrapassasse os 12 meses, aquele contrato, contando inclusive da data do orçamento estimado. Inclusive, isso é importante lembrar: o contrato tem vigência de 10, o prazo de execução é de 9, mas quando foi firmado, quando foi definido aqui, como a própria lei traz, qual foi a data do orçamento estimado? Então, pode ocorrer que a data do orçamento estimado, contabilizando os 10 meses da vigência do contrato, no nosso caso, 9 meses de execução, ultrapasse 12 meses. E aí a empresa teria direito ao reajuste, tá bom? Então, muito importante se atentar para isso aí. E então a resposta da nossa enquete, o nosso comentário é que é sim, a assessoria jurídica está correta em pontuar que faltou a indicação do índice de reajuste do contrato, tá? Então, deveria ser alterado a minuta do edital, do contrato, enfim, onde quer que vá constar isso aí, essa informação, logicamente, ou no edital ou, no caso, no contrato, e aí seguir e entrar para a licitação, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Aproveitando, desejamos uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.